Essa é a principal obra muçulmana no Ocidente, localizada em Granada, no sul da Espanha. Vem com a gente conhecer a Alhambra. Mas o que é a Alhambra? A Alhambra poderia ser vista como um castelo, mas na verdade é muito mais do que isso. A Alhambra, na verdade, é uma pequena cidade, também conhecida como Citadela, onde estima-se que viviam em torno de 5.000 pessoas dentro dos muros. Ao contrário de tantas outras obras na Europa no mesmo período, a Alhambra não foi um monumento ao triunfo, mas ela foi sim do medo. Mas por que do medo? Simplesmente porque os exércitos cristãos estavam encurralando os muçulmanos no sul da Espanha. Então, devido a isso, o sultão Muhammad Ben Nasar resolveu construir uma fortificação para proteger dos ataques dos exércitos cristãos. Eles escolheram uma colina com quase 100 metros de altura, isso por si só já traz uma grande vantagem defensiva, e aproveitaram a estrutura de um antigo castelo árabe que estava ali desde o século IX. A Alhambra significa a vermelha por causa da coloração das paredes. Essa coloração vem por causa da característica do solo. Exatamente aos pés dessa colina onde foi construído o castelo, é um solo feito de argila, areia e pedregulhos. Mais um detalhe muito curioso. Para quem já assistiu o filme O Senhor dos Anéis, lembra que tem uma parte que eles acendem os fogos em cima de um monte de torre para chamar a ajuda de um outro povoado que morava ali perto. Na verdade, isso existiu de verdade, tá? Obviamente não exatamente como representado no cinema e não exatamente com essa função. Mas o sultão, ele criou uma rede de torres, sim, ao redor de toda a área de Granada, onde ele criou uma rede de inteligência. Ou seja, qualquer movimento de tropas inimigas, ele já sabia com larga antecedência. Para se ter uma ideia, por volta de 1240, ele ficou sabendo com larga antecedência que a cidade de Jaén estava sendo assediada por cristãos. Nós estamos falando de uma cidade que ficava a 66 quilômetros de Granada. E como faziam isso? As pessoas viam, obviamente, as tropas inimigas, avisavam as sentinelas que subiam nas torres, ou que estavam em cima das torres, e eles, ou com fogo, ou com sinal de fumaça, ou com uma espécie de espelho especial que eles tinham, eles refletiam a luz do sol e passava de uma torre a outra, até chegar em Granada a informação. Um dos pontos fortes da Citadela, sem dúvida alguma, são os jardins, que foram projetados pensando em duas coisas diferentes. Uma que era o prazer e a outra que era a autossuficiência, uma vez que ali eram cultivadas seja flores como comida. Além disso, tinha uma vasta quantidade de água que corria, e isso ajudava muito nos tórridos verões de Granada. Mas e aí vem a pergunta, como fazem com a água em um local que está quase 100 metros de altura? Então, eles não tinham à disposição água no alto da Alhambra. A única fonte de água que eles tinham ficava aos pés da colina, em um rio que não é um rio muito grande, mas que passa ali. Se eles não conseguissem levar a água até em cima, a ideia de transformar a Alhambra em algo autossuficiente acabaria ali, porque não, obviamente, como todo mundo sabe, sem água não tem como sobreviver. Então, o que eles fizeram? Se não tem água, a gente desvia um rio. Eles desviaram o rio até uma colina que fica na parte de trás da Alhambra, em uma colina que é mais alta do que a colina da Alhambra. Fizeram uma represa e dali começou a irrigar toda a Citadela. Para conseguir transformar um pouco em número isso, eles conseguiam levar até a Citadela o equivalente a uma piscina olímpica de água por segundo. Chegamos agora ao ponto alto da Alhambra, os Palácios Nazaríes, que é uma sequência de palácios construídas pelos sultões da dinastia do Ben Nasar. Daí Ben Nasar veio o Palácio Nazaríes. Cada sultão que veio depois dele ou construiu um palácio novo ou revitalizou um dos que estava já em pé, um dos que já estava construído. Lembrando apenas que todo o complexo da Alhambra foi construída com o propósito de defender o palácio, de defender a dinastia, a família do sultão.
Mas como já dito antes, essa fortaleza, ela era uma citadela, era uma pequena cidade e ela era completamente autossuficiente no alto dessa colina. Dentro dos muros, além das casas das pessoas que moravam ali, tinha de tudo, desde padaria a fábrica de armas. Tinha produção de frutas, tinha criação de animais, tinha tudo que fizesse manter o sustento do palácio. A Alhambra, sem dúvida alguma, é um dos locais mais interessantes para se visitar na Europa. E já sabe, né? Ficou curioso? Vem com a gente! Oh, eu não tinha esquecido não. Se você gostou desse vídeo, passa ele para as pessoas que você gosta. Se você não gostou, passa para quem você não gosta mesmo. Mas passa ele para frente. Até mais!